haja dessa forma, haja assim após você emagrecer. Eu sou o Solano, sou consultor alimentar, presto consultoria para quem quer emagrecer, fazer uma boa dieta e permanecer magro. É exatamente disso que eu vou estar falando aqui no vídeo. Emagrecer, eu costumo dizer no atendimento das pessoas, aos longos dos 25 anos de experiência nessa área, eu sempre falo para as pessoas que emagrecer não é difícil. É muito comum você encontrar aquele vizinho, aquele amigo, aquele colega, que já perdeu 1, 2, 3, 10 quilos, 5 quilos. Mas todos eles, muitas das vezes, vão ressaltar uma coisa: eles voltam a engordar. Porque emagrecer não é difícil. Eu sempre bati nessa tecla. Mas permanecer magro, bom, aí já muda de conversa. Agora, por que as pessoas normalmente elas emagrecem e passam pelo processo do efeito sanfona? Viram uma verdadeira ali, um engorda e seca. Normalmente isso acontece, pelo seguinte fato: quando você entra numa dieta, normalmente você entra numa determinada restrição. E o erro mais grave que tem da restrição é que muitas das vezes a pessoa, vou dar só um exemplo aqui, muitas das vezes a pessoa, por exemplo, está acostumada a comer 3 pãozinhos de sal de manhã com manteiga, né? E aí ela passa a comer ou ela passa a não comer nada. Isso é um tiro no pé. Eu peguei aqui o pãozinho de sal com manteiga na chapa, que é muito comum, mas poderia ser qualquer outro tipo de nutriente. Porque o que acontece, se você faz uma restrição agressiva calórica, se você pega lá e começa a cortar tudo em 90%, com certeza a sua chance de voltar a engordar é gigantesca. Porque tem uma coisa que chama-se memória celular. Ou seja, a cada 1 quilo que você perdeu, aquela memória da sua célula aí, a memória celular, ela precisa de um tempo para ela entender que houve uma perda de peso, que você mudou de hábito. Então, como que você faz para trabalhar a memória celular? Você tem que fazer os cortes na sua alimentação e na sua caloria gradual. O segredo está em cortes graduais, porque entre 20% e 30% do que você come. Então, se você está acostumado a comer 3 pãezinhos na chapa de manhã, come 2. Faça isso durante 15, 20 dias. Aí depois de um mês, você pode até tirar e ficar com 1. Mas lembre-se da seguinte forma: quando o processo de mudança precisa também de um processo de adaptação. Há uma necessidade de adaptação da sua parte celular, a nível celular, que chama-se memória celular. Memória celular, ela precisa de tempo. Agora, após você perder o peso, você vai ter que ficar vigilante para você não voltar àqueles hábitos. Normalmente, o que acontece? Nós, seres humanos, somos criaturas de hábitos. Então, se você era acostumado a fazer a ingestão de 3 pãezinhos de manhã na chapa com manteiga, bem provável que o dia que você estiver um pouco distraído ou preocupado com algo, você vai esquecer e vai atacar os 3 pães e nem vai perceber. Aliás, quando você perceber, já passou o dia, no final do dia, que você vai perceber que cometeu esse erro. Quando comete, quando percebe. A grande dica para você é o seguinte: quando você colocar uma restrição alimentar, anota nos cartazes o que você vai fazer e deixe colado. Como se fosse um aviso, como se alguém estivesse ali te gritando com você, que você vai comer tanto de pão, tanto de arroz, tanto de proteína, ou seja, aquele dia livre da semana, anota também o dia livre, ou seja, aquele dia que você pode comer qualquer coisa. E um outro fator também que é agressivo para o corpo, que quando você começa a colocar uma dieta extremamente restritiva, o corpo sente que uma agressão. Para o mecanismo de defesa, o que ele passa a fazer? Se a sua caloria basal era de 2.000 calorias, ele abaixa, ou seja, o relógio biológico abaixa as calorias e passa a queimar as calorias em câmara lenta, ou seja, o processo digestivo fica mais lento, ou seja, tudo começa a andar em câmara lenta. E aí, com aquela mesma quantidade calórica, você passa também a engordar. Então, entende que no processo de emagrecimento tem todo um conhecimento, tem toda a informação e tem toda uma estratégia para você sair do ponto A para ir para o ponto B de qualquer lugar, seja de sua casa para o trabalho. Tem o que? Uma estratégia. Você tem que acordar a certa hora, encarar uma determinada condução, seja qual for, ou seja, tudo tem que ter estratégia. Então,
Você tem que ter essa estratégia sua bem anotada, bem transparente na sua presença no dia a dia, que senão você se perde. Que o foco da mente humana é assim, você vai sempre lembrar daquilo que você vê. Se você ter essa disciplina, nunca mais você vai passar pelo processo de engordar de novo. Você vai manter seu peso, engordou saudável, está saudável, com certeza você vai conseguir manter peso. Do contrário, se você não colocar esse tipo de regra, esse tipo de estratégia, você pode usar a substância que for para te ajudar a emagrecer, dieta que for, e ir na academia todos os dias e você vai emagrecer e engordar. É o que acontece com mais de 100% das pessoas que eu atendo nos consultórios no dia a dia. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like, compartilha o conhecimento com seus amigos de WhatsApp, de academias, e aqui no canal nós vamos ter vídeos diários com essa abordagem aqui bastante simples, trazendo de forma bem simples para você colocar em prática, que o que dá resultado não é a teoria e não a informação em si, mas aquilo que você coloca em prática, tá ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.